Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no canal Ecos da Fé para estudarmos um pouquinho mais sobre a Bíblia Sagrada e tirarmos algumas dúvidas. Sabe, eu assistindo alguns dos canais que normalmente eu assisto, né, porque eu costumo conseguir muitas informações, consigo refletir e pensar de muitas questões bíblicas e dessas questões também encaixadas com a nossa realidade e também entender o pensamento de algumas outras pessoas estudiosas da Bíblia também. E uma das coisas que eu tenho visto ultimamente é algumas pessoas, né, que são, como eu poderia dizer, apologetas, ou seja, defensores, né, da fé, às vezes específicas de um grupo doutrinário, de uma religião ou de outra, né, defendendo ou justificando algumas argumentações, né. Uma delas é que, para se interpretar a Bíblia, né, para se extrair da Bíblia os seus melhores conteúdos, a gente não pode usar o amor como chave exegética ou chave hermenêutica. Exegese é um conjunto de ferramentas que nós utilizamos para retirar o melhor sentido, o mais puro sentido, os sentidos mais verdadeiros da palavra de Deus, como estudo dos originais, análise dos contextos, né, e até pesquisas arqueológicas para entender melhor aquele momento, tudo isso para tentar se retirar, né, as melhores informações ou o melhor sentido daquele texto. E para se entender bem um texto difícil, para se entender bem um texto que pode ir contraditório a uma outra declaração bíblica, né, alguns querem encontrar uma chave hermenêutica para ter uma linha de pensamento sempre quando você pega um texto bíblico, né. Eu não entendo tanto assim de hermenêutica, estudei hermenêutica, uso algumas ferramentas da hermenêutica, né, para se extrair do texto os significados mais puros e verdadeiros, que isso é a exegese, né. Eu tento fazer isso, sempre tento com sinceridade ver qual é o sentido que Deus está me mostrando e, claro, sempre em oração, procurando o Espírito Santo para ver o que ele fala ao nosso coração. E uma das declarações desses apologetas é que uma chave hermenêutica que não é possível existir é a chave do amor. Porque qual a argumentação deles? Que sim, há amor na Bíblia, é um espectro de tudo que a Bíblia demonstra ali. Né? É como se fosse uma luz, uma das coisas que a Bíblia fala. Mas a Bíblia também fala de ira, a Bíblia fala de inferno, de vingança, né? A ira divina. E isso tudo, de certa maneira, da maneira que eles põem, contradiz, né, grandes partes do texto bíblico. O vídeo de hoje, eu gostaria de colocar a minha opinião, mostrando que, assim, primeiro, eu não sei se o amor pode servir de chave hermenêutica ou não, mas por isso que eu te apresentei, eu acredito que realmente possa. Eu não me vejo com muita autoridade para falar que pode ou não pode, simplesmente porque eu não sou um grande aprofundador sobre esses critérios teológicos como hermenêutica, exegese e outras coisas. Eu interpreto a Bíblia, uso as ferramentas que eu aprendi estudando teologia, estudando hebraico, estudando algumas outras coisas, frutos da minha meditação, de ouvir sermões, de ouvir teólogos, de ouvir várias outras coisas, né? E de estudar a Bíblia, claro. Então eu não posso afirmar se pode ser uma chave hermenêutica ou não. Mas esquecendo a hermenêutica, esquecendo a questão de exegese, né, para se viver a vontade de Deus, temos que colocar um óculos diferente para enxergarmos o mundo pelo olhar de amor, e não qualquer amor, mas o amor divino. Eu acredito que a Bíblia está baseada no amor de Deus para com nós. Afinal, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa declaração que está em João capítulo 3, verso 16, há diversas outras que falam do amor de Deus. Para mim, a Bíblia fala do amor de Deus. É óbvio que esse amor é objeto de estudo.
O amor que Deus tem por nós e por sua criação. Por tudo aquilo que Ele criou. Inclusive por aqueles que são alvos da sua ira. A ira de Deus não é algo que esconde o amor de Deus. Muitas vezes o nosso amor é oculto pela nossa raiva. Mas isso não acontece com Deus. Pelo contrário, muitas vezes quando nossa indignação acende quando fazem algo com o nosso filho, com a nossa esposa, com alguém que amamos muito, uma indignação que nós vemos como justa, eu vejo a ira de Deus da mesma forma, recheada de amor. Por isso ele é tão tardio em irar-se, porque ele ama a todos. E ele espera bastante para ter que castigar um filho dele. Então, tudo na Bíblia está recheado de amor, mas não quer dizer que sempre eu vou entender esse amor. É esse o desafio da Bíblia. Não é que os óculos que nós vemos tem que ser sem o amor. Não. O amor está em toda parte. É que muitas vezes nós não vemos que aquilo é amor, porque nós não entendemos o amor de Deus. Nós entendemos o amor que está mais próximo de nós. Mas o amor de Deus é muito mais complexo e por isso deve ser um objeto de estudo para todos nós por toda a vida. Eu já repeti isso várias vezes aqui no canal e gostaria de trazer alguns textos para que a gente possa ler aqui, ok? Eu vou colocar aqui o primeiro texto que eu gostaria de mostrar, fora todos os outros vídeos que eu fiz e fico repetindo esse assunto porque eu acredito sim, que a base para olharmos os comportamentos de Deus e tudo que Deus fez, tudo, mesmo quando Ele manda fogo do céu, tem amor. É o amor. E é por amor que Ele fez. Quando Ele, até as coisas mais absurdas, como ao nosso ver, claro, como mandar a eliminação de um povo e dirigir para isso, é por amor. Quando no final vai ter um grupo de ímpios que vai ser exterminado, é por amor. E essas complexidades de enxergar isso como amor é o que eu quero trazer sempre no nosso canal aqui, o Ecos da Fé, para a gente estar conversando e discutindo. Porque não é algo fácil, porque o amor ele é muito mais amplo. Porque o amor, dentro dele está a justiça. Não é fora do amor que está a justiça. Dentro dele está a indignação justa. Dentro dele está o não folgar com a injustiça. Então, nós não entendemos direito como que é esse amor. Mas o amor sempre é a base de tudo. E eu vou trazer alguns textos, poucos, até para não ficar muito longo o vídeo, para a gente tentar entender isso melhor e ver que a Bíblia fala o quê? Do amor de Deus. Talvez a grande indagação é, como é este amor? Tem alguns critérios que se encaixam com o nosso? Claro que tem. Mas tem alguns outros que vai muito além. A própria paciência em agir com pessoas tão cruéis. Isso é prova do amor divino. E é óbvio, quando ele executa sua justiça, é amor para aqueles que sofreram tanto nas mãos de pessoas inescrupulosas. Ok? Então vamos ver os textos, ok? Eu vou colocar aqui para nós, eu separei alguns. Esse aqui é o primeiro, quando Deus está falando de um novo mandamento, um mandamento que era para eles terem como base da vida deles. Base da vida deles. Está lá em João 13, 34 a 35. Espero que esteja bom para vocês lerem ali, acompanhem minha leitura. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Entendeu? Como ele amou, nós devemos amar. Então a gente tem que aprender, é só pelas palavras que são escritas lá? Não. É pelo que nós vemos na Bíblia como agiu o amor de Deus. Então eu tenho que estudar um ou outro texto da Bíblia? Não é toda a Bíblia. Toda a Bíblia, como um todo, 66 livros, Novo, Antigo Testamento, cada detalhe procurando o quê? Qual é o ato de amor que Deus realizou aqui? Em quem ele está pensando? Quem ele está protegendo nesse texto? É assim que foi escrita a Bíblia. Sempre pensando na nossa proteção, na organização da sociedade, pensando o melhor para cada um, também respeitando o momento que a coisa estava acontecendo. Se eles estavam no momento mais bárbaro, no momento mais civilizado.
E sempre Deus tentando puxar para eles entenderem o que é o amor verdadeiro. É dessa maneira que eu vejo a Bíblia e eu vejo que isso é real, não é uma invenção minha. Ok? Continuando a leitura. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, qual é o maior motivo de alguém ser reconhecido como um cristão, aquele que segue a Cristo? Amar como Cristo amou. As pessoas olharem para aquela pessoa e se lembrarem de quem é Cristo, de quem é Jesus Cristo. Esse é o principal foco. Então a gente tem que amar. É o principal de tudo. E isso, como eu lembro de um filme, fala, sinceramente, de verdade, como algo que você, uma plantinha que você está regando e que está crescendo. Porque a gente não tem o amor como Deus o tem, assim, puro. Inclusive um dos textos que fala do amor, né, que fala da gente refletindo esse amor, é como se fosse quase a continuação desse, lá em São João 15, onde Jesus fala que para a gente dar os frutos, a gente tem que ser a videira, né, a gente tem que estar ligado à videira, os galhos ligados a videiras para dar frutos. A videira é Jesus. Né, e pelo amor dele nós damos frutos de amor. E lá ele repete diversas vezes, vocês têm que amar uns aos outros, demonstrar amor. E o mandamento que eu vos dou é esse, amem uns aos outros. Ele repete isso várias vezes em São João 15, aqui em São João 13. Na verdade, toda a epístola de João, né? Desculpa, não é a epístola, que é o Evangelho de João, vem falando do amor. A primeira epístola não é diferente, a gente vai ler um texto da primeira epístola de João também. Então ele fala e repete muito desse amor. Paulo, nem se diga, a gente estudou lá 1 Coríntios 13 também. E eu gostaria de trazer agora o segundo texto, é esse aqui que está em Mateus 22, 37 a 40, outro evangelista. E aqui é o próprio Jesus novamente falando, né? Quando os escribas e fariseus vão indagar ele, qual seria o maior dos mandamentos? Aí ele dá 2 mandamentos. Quais são? Respondeu Jesus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior do mandamento. Mandamento que está lá em Deuteronômio, né? Esse mandamento que é do Antigo Testamento. Se vocês acham que o Novo Testamento é onde mostra um Deus bonzinho, se enganam. O amor de Deus e quem é Deus está por toda a Bíblia. Jesus é a melhor manifestação porque ele reflete tudo o que Deus ensinou lá no Antigo Testamento. Né? Se estudassem o Antigo Testamento a fundo e olhando, tentando perceber o amor de Deus que é expresso no Antigo Testamento, iam reconhecer Jesus facilmente naqueles dias. Agora, vamos continuar a leitura. E o segundo é semelhante a ele. Ama o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quando ele fala toda a lei e os profetas aqui, ele está falando de toda a Bíblia do Antigo Testamento, né? O Tanar. Né? Aqui, lei seria a Torá e profetas Neviim. Né? Alguns momentos na Bíblia, citando esses 2, se refere todo o grupo do cânone bíblico do Antigo Testamento. Em outros momentos, eles também falam dos escritos, os Ketuvim, né? Que aí dá a palavra Tanar. Né, que é o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, como muitos também chamam. Tudo bem? Então, aqui ele está falando, tudo que foi escrito antes está baseado nesses 2 mandamentos. Então, não é a chave hermenêutica? Pode não ser, talvez eu não entenda hermenêutica direito, pode ser, mas que é um óculos que a gente tem que pôr para enxergar exatamente o que a Bíblia está dizendo. Sim, eu acredito nisso, é assim que eu vejo. Vamos para o terceiro texto? Vem falando assim, ó. Está em 1 João 4, 20 e 21. Leiam comigo, ó. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Irmãos, é isso que a gente tem que aprender. A gente não deve
pegar a Bíblia e vivê-la, né, só para discutir, só para mostrar quem está errado. A gente tem que viver esse amor em cada instante. É óbvio que a gente tem que estudar e se aprofundar na Bíblia, mas para aprendermos a viver esse amor, a regarmos esse amor, a seguirmos neste caminho, né, que nem Paulo fala em 1 Coríntios, é o caminho sobremodo excelente. A gente tem que aprender para poder pôr em prática a cada instante. Aqui ele está falando exatamente isso. Não adianta falar de amor, pregar de amor e fazer demais se eu não consigo amar meu irmão. E é óbvio que aí nessa luta cai todos nós. Quantos momentos, principalmente eu sou tão iracundo, às vezes a raiva cobre qualquer amor que eu estou tentando regar, estou tentando seguir nesse caminho. Né? E nós, com as nossas emoções, temos dificuldades de lidar. Né? Quando eu falo das emoções, são todas. Elas não são vilãs, pessoal. Só que a gente tem que entrar no controle delas, não para a gente nunca senti-las, isso é absurdo, mas para entendê-las e saber quando elas estão nos conduzindo para um lugar não bom ou quando estão nos conduzindo para um lugar bom. Então é o quê? É ser racional, né? Que a palavra bíblica seria sábio, é uma palavra a mais que racional, para conseguirmos o quê? Não sermos dominados pelas nossas emoções. Esse é o problema, não ter emoções. Emoções são parte de nós, Deus nos deu antes de haver pecado, ok? É algo que também eu tenho insistido nos vídeos que a gente tem feito, tá? Esse texto aqui, né, a gente já viu que a gente tem o quê? Que viver na prática o amor. E o próximo texto, que eu vou ler aqui, não vou colocar para vocês aí na tela, tá? É um que está em Tiago. Agora Tiago, ó, todas as novas cartas e tudo mais, fazendo isso. E aí você fala, João, mas e o Antigo Testamento, os textos e tal? O meu texto favorito da Bíblia é Jeremias 31, verso 3. Eu fiz um Boa Semana com vocês, né, mostrando isso. E lá está falando como Deus nos amou, né? À distância, né, viu ao longe, né, e nos atraiu até Ele por amor, com amor e benignidade. Ele nos amou e nos atraiu com a sua bondade para que a gente se aproximasse dele. E a gente está demonstrando essa bondade de Deus para que outros sejam atraídos a Ele. Eu não sei se eu estou realizando isso, mas sei que seria o meu dever fazer isso. Um dos meus sonhos é que os vídeos que nós fazemos aqui possam ter esse trabalho para ajudar você a enxergar quanto Deus ama cada um de nós, sem exceção. E faz de tudo para aproximarmos dele e termos boa vida, vida em abundância. Tanto nessa terra quanto no mundo por vir. Ok? O texto está em Tiago 1, eu vou ler do verso 19 ao 27, ok? A prática da palavra de Deus é o título que está na ARA, revista atualizada, segunda edição, tá bom? Vamos lá ao texto. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, e tardio para falar, e tardio para irar. Pessoal, esse texto é tão importante até para esses diversos apologetas que tentam defender a fé, mas eu não sei se eles percebem que em muitos momentos eles não estão defendendo, porque eles não ouvem o que os outros estão dizendo. Porque ouvir não é só ver a argumentação dele, mas analisar o sentimento, os porquês dele sentir e viver aquilo que ele vive. Afinal, por que alguém se torna feminista? Por que alguém se torna alguém que levanta a bandeira contra a discriminação racial? Ou então levanta uma bandeira para defender, né, o orgulho LGBTQI+. Quais são os sentimentos? Quais são as questões que fazem uma pessoa realmente dedicar e entrar nos confrontos que são muito acirrados nesses temas para tentar se entender mais? Aqui o que Tiago está pedindo? Ouça mais. Critique menos.
Será que é simplesmente taxar, ó, isso não é coisa de cristão se envolver? Eu sei que muitos desses pastores, eles estão bem intencionados em falar isso. Eu sei, eles não querem que eles entrem nessas lutas porque são muitos conflitos, dá raiva, pode, com as emoções que surgem, acontecer maus testemunhos e tudo mais. Mas ele deve ignorar esse grito que está dentro dele, essa necessidade de colocar uma palavra de apoio ou de até comprar essa luta. Talvez ele mesmo ou ela mesmo, talvez uma feminista, tenha sido injustiçada diversas vezes. Então, assim, a gente tem que ouvir mais as pessoas, tentar entendê-las. Acho que mostrar preocupação com os riscos que ela pode correr, sim, é justo, deve-se falar. Mas mostrar que sim, a escolha é dela e que ela não pode esquecer de Deus nesse processo. Senão ela pode ir para caminhos que talvez não haja volta. Talvez mostrar a preocupação dessa forma, mas lembrar que sim, muitos desses gritos são verdadeiros. Vocês sabiam que a população LGBTQI+, eles estão sendo muito assassinados. Então, um ato de fraternidade, né, das políticas públicas seria qual? Proteger esses que estão sendo mais agredidos que os outros. Então, se tem um grupo que está sendo mais causado, sim, ele precisa de mais proteção. Isso é o justo. Isso é trabalhar com maior equidade. Ok? Então, é proteger aquele que está sendo o maior alvo. Então, pessoal, é ouvir mais, né, o que o outro tem a dizer, porque ele deve estar com angústia muito grande. O número de suicídio entre os jovens está muito alto, porque nós não aprendemos a ouvir. Ok? Continuar a leitura. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, ou seja, temos que seguir as orientações bíblicas, claro, é para o nosso melhor. E eu sempre vou defender isso. Deus está orientando aquilo não porque ele é bravo, não porque ele é autoritário, não porque ele é um déspota, mas sim porque ele quer o nosso melhor. Ok? Então, continuando. Acolhei com mansidão. São lições que eu tenho que aprender, até de mansidão. Eu não vou negar isso. Mas eu estou falando da palavra, não de mim. Eu tenho que aprender a ser manso para conseguir o quê? Andar nesse caminho do amor. É essa a intenção. Com mansidão, a palavra em voz implantada. Ou seja, tudo aquilo que Deus vem nos ensinando, com a palavra de Deus, com os exemplos da Bíblia, os heróis da fé demonstrados na Bíblia, e colocá-lo ela em prática, a qual é poderosa para salvar a vossa alma, a de todos nós. Ok? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Só discurso não serve de nada. Nada é melhor do que viver na prática esse amor. Esse amor preocupado, olhando para o outro, né, seguindo as orientações divinas e mostrando que Deus, sim, Ele quer cada um de nós, não importa quem nós sejamos ao lado dele. Né? Continuando. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. O espelho, antigamente, não é que nem o nosso, que reflete muito próximo à imagem que nós temos. O espelho, antigamente, era bronze polido, ou então ferro polido, até conseguir mostrar um pouquinho da imagem. E não era perfeita essa visão. Então a gente não consegue enxergar realmente quem nós somos quando a gente não põe em prática. É isso que ele está querendo dizer. Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era sua aparência. Né? Ou seja, você vê um pouquinho da sua imagem, já não é a grande real, mas você vê a sua imagem. Mas daqui a pouco a sua imagem desaparece. Porque você não está vivendo, não colocou isso como um caminho para seguir na vida. Só foi feito naquele momento uma ou outra coisa, simplesmente pelas questões de aparência.
né? Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aqui, pessoal, ele fala da lei da liberdade. A lei da liberdade é aquela lei que nos protege, aquela lei que não nos faz fazer prisioneiro do pecado. Né? Um dia a gente vai estudar por que Deus dá mandamentos para nós, porque Ele dá mitzvot, porque Ele dá torás, né? Torá, né? Então, por que ele entrega tudo isso para nós aprendermos? Um dia a gente vai estudar mais profundamente, mas todas essas práticas para que na nossa vida a nossa vida seja mais justa e que agrida menos ao outro. É óbvio que o pecado está arraigado em nós e a gente acaba machucando o outro de uma outra forma, mas muito menos quando seguimos as orientações divinas. Okay? Continuando, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração e a sua religião é vã. Então, pessoal, muito falatório, muitas coisas, e não praticar na real, né, o que se deve fazer, torna tudo vã. Eu vou concluir depois com uma historinha que talvez alguns conheçam, para tentar ajudar a entender esse texto de Tiago. E o último verso: a religião pura é sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, nós devemos procurar aqueles que têm maior necessidade na comunidade. Nós devemos ajudá-los, nós devemos orientá-los. E como nosso Deus é amor, devemos, sem dó, levar esse Deus para eles. Porque, gente, Ele é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus de amor. O que pode fazer a gente negativar esse Deus é não compreender que Deus é amor. E como Deus é amor. O que é o amor para Deus também. Sobre a questão da vida prática do amor para com o outro, né, do amor uns para com os outros, Jesus falou, é isso que eu quero que você faça, é isso, é o caminho que eu quero que você faça. Você não entendeu nada? Entenda que temos que amar uns aos outros. E nossa, vi tantas citações assim na minha vida, de filmes, de livros, e óbvio, de coisas na vida prática, olhando exemplo de pessoas, e até coisas que eu senti que eu vivi. Mas o que eu quero trazer nesse instante para vocês é que tem um filme que talvez muitos de vocês até assistiram e não gostaram, mas ele tem um exemplo incrível. O nome dele é O Livro de Eli. Né? É um filme de aventura apocalíptica, né? Onde tem um senhor, um homem, né, negro, que está andando no mundo apocalíptico, onde as pessoas, o sol é muito quente, dá pouca planta, tem pouca água, os recursos minerais e tudo mais são pouquíssimos, então há uma loucura por luta por recursos, né? E tem uma coisa que é almejado pelas pessoas que estão no conflito desse livro, que é o quê? Um livro que é capaz de influenciar as pessoas. Esse livro é a Bíblia Sagrada. Né? E lá mesmo mostra como a Bíblia Sagrada, sim, né? A Bíblia Sagrada, ela é um livro que muitos utilizaram, é verdade, para benefício próprio, para manipular, e ainda manipulam, grupos de pessoas com eles. Ok? Mas também é um livro que deu liberdade para muitos. Martinho Lutero, para mim, é um dos maiores exemplos disso. Como a Bíblia libertou ele de sentimentos de escravidão para com o próprio Deus. Então, o que muitos falam simplesmente é o quê? Este é um livro perigoso. E é isso que é demonstrado lá. Só que Eli
é quem carrega esse livro, o último exemplar desse livro. Alguns almejam esse livro para conseguir novamente manipular as pessoas e controlá-las, enquanto Eli, né, ele carrega ele para tentar levar a uma biblioteca, tipo a de Alexandria, recoberta, para que esse livro possa ficar salvaguardado e ser espalhado para muitas pessoas. Né? E tem um momento do livro, né, no seu momento mais complexo, que ele tem essa missão de levar esse livro para essa biblioteca para ele ficar salvo, porque é um livro muito importante. Eu reconheço o porquê esse livro é muito importante. E aí a gente está nessa tensão durante o filme inteiro dele conseguir chegar na biblioteca e entregar. E uma companheira que ele consegue durante o caminho, que ele até fala uma das passagens desse livro e tal, e fala um pouquinho desse livro, que dá um consolo, uma esperança para ela entra em perigo e é capturada pelos inimigos. E uma das maneiras, né, dele conseguir, que eles falam para eles poderem soltar ela, é entregar o livro. É Eli abdicar da missão dele. E aí o que ele fez? Tá bom, tá o livro. Ele entregou o último exemplar da Bíblia do mundo, né, para eles. E conseguiu salvá-la. Eles cumpriram a palavra, machucaram mais o Eli, né? E ele fez isso. E a menina que fala, esse livro é maravilhoso, ele tinha que prosseguir, ele tinha que seguir em diante, entendeu? Por quê? A minha vida não vale tanto quanto esse livro, né? Aí qual foi a resposta do Eli? Esse livro, ele não vale nada se eu não conseguir viver o que está dentro dele. Não tem nenhum valor. Olha o que eu tô falando, eu falo isso com dor no coração. Não tem nenhum valor. Sem amor, nada será. Temos que amar. Se a gente não amar, não importa o quanto a gente estuda a Bíblia. Na verdade, a gente está lendo para quê? Para discutir com os outros? Sem amor, não é nada. Espero que eu tenha deixado claro minha opinião. Comente a sua opinião também, deixe aí para todos nós. E eu espero que você reflita comigo sobre isso. E se tiver uma opinião contrária, mostra aí. Se você tiver um vídeo que pensa ao contrário também, coloque aí. Fique à vontade. Espero que você não tenha se sentido ofendido de nenhuma forma com as palavras que eu disse aqui. Eu quero carinho e amor a todos, inclusive aqueles que dizem que o amor não é uma chave hermenêutica. Ok? Um abraço.